Olá, meu nome é João Carlos Souto, eu sou diretor-geral da Escola Superior da AGU e é um prazer estar aqui para passar algumas informações, noções sobre direito constitucional e, no meu caso específico, sobre direitos e garantias fundamentais. Eu estou com uma lista aqui de temas, direitos fundamentais previstos na Constituição. Primeiro, é importante lembrar que a Constituição atual é a Constituição de 1988, que foi elaborada entre 87 e 88, né? Houve uma eleição em 86, em 1986. Essa eleição, quem foi votado na eleição, foi votado para elaborar uma Constituição, que é a lei maior do Estado, né? Que é a lei mais importante, que é a lei básica, que é a lei fundamental. Esses eleitos receberam um nome interessante de constituintes. Por quê? Porque eles estavam a elaborar uma Constituição. Então, constituintes eram os deputados e senadores eleitos em 1986, incumbidos de elaborar a nova Constituição. Havia também senadores que tinham sido eleitos em 82, mas que tiveram reconhecido o mandato para elaborar a Constituição. Um número pequeno desses. O que é que tem na Constituição no que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, a direitos fundamentais? Essa é uma luta, essa é uma reivindicação que vem de longa data, principalmente após a Revolução Francesa e após a Constituição dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, de um movimento cultural, político, um movimento, podemos dizer, mundial, né, especialmente na Europa e na América, de reconhecer em um documento, na Constituição, que o ser humano tem direitos inegociáveis, direitos que estão acima de qualquer situação. Por exemplo, o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à proteção contra a discriminação, são exemplos desses direitos fundamentais. Quando nós falamos direito à vida, não é só estar vivo, não é só não sofrer ameaças de outrem, mas ter uma vida digna. E para alguém ter uma vida minimamente digna, o que é que essa pessoa precisa? Essa pessoa precisa de saúde, portanto, alguns países adotam a saúde como um direito universal daquelas pessoas que residem no seu território. O Brasil, por exemplo, tem o SUS. A Inglaterra também tem um sistema parecido. Evidentemente que nem todos os países adotam isso, mas a saúde é tida como fundamental. Mas saúde é fundamental não só do ponto de vista de ter médicos, bons hospitais e remédios. Não. É preciso, por exemplo, ter saneamento básico. É preciso que tenha encanação para água, ter água encanada, como se chamava antigamente, água tratada. É preciso ter que os detritos sejam tratados convenientemente e não poluam rios e mares. Percebem? É preciso ter cuidado com o meio ambiente de um modo geral. Então, o direito à vida não se circunscreve, não se reduz a direito ao
a hospitais e a médicos. Percebem? É o direito que é muito mais amplo do que isso. Até o direito a ter alimento, não é? A se alimentar é um exemplo de direito à vida. Dignidade tem vários aspectos que nós podemos estudar a dignidade. Vou dar um exemplo. No século XVIII, século XIX, até início do século XX, no Brasil, existiam as leis no Brasil admitiam, por exemplo, punição física, chibata, né? Tem até um episódio na história brasileira que é a revolta da chibata. Tratamento digno, por exemplo, é qualquer pessoa que por acaso, por uma determinada situação, se envolve no ilícito e vem a perder a sua liberdade de locomoção e vai parar numa prisão, ele tem que ser tratado dignamente, porque era um ser humano que errou. Mas o erro dele não pode levar a que a sociedade o trate como sendo uma figura, uma pessoa de segunda ou terceira categoria. Direito à não discriminação. As pessoas não podem ser discriminadas porque têm uma religião, uma determinada religião, por causa da cor de sua pele, por causa da sua origem, seja dentro do país ou de fora, né, o que nós chamamos de xenofobia, percebem? Então, a discriminação no Brasil, ela está na Constituição, a discriminação racial, e é punida e proibida. Ninguém, por exemplo, não se pode, um município estabelecer um edital para contratar pessoas ou para fazer um concurso público e dizer que essas pessoas que só têm acesso àquele concurso público, quem é branco, quem é de determinada região, quem nasceu no município, quem recolhe imposto no município, isso não é possível. Portanto, a discriminação também o racismo é punido da Constituição, inclusive mencionado na Constituição como pena mais severa. Outro aspecto que merece, além daqueles que eu já falei, saúde, saneamento básico, etc., a educação. O Estado deve propiciar o mínimo possível que é a educação fundamental, né? E a educação de nível médio. Inclusive, há leis, por força até dessa disposição constitucional, há leis que estabelecem que municípios e estados devem investir o mínimo necessário para o funcionamento da educação e da saúde. São receitas que têm uma destinação obrigatória. A Constituição é um todo harmônico, ela não se limita a direitos e garantias fundamentais, mas ela tem toda uma estrutura de proteção ao cidadão e especialmente de proteção àqueles que se considera menos favorecido por essa ou por aquela razão. A Constituição é um todo harmônico e o caminho que ela aponta é o caminho de respeito aos direitos fundamentais, dos quais eu mencionei alguns aqui na nossa conversa. Fiquem atentos e atentas para qualquer quebra desses direitos, qualquer violação desses direitos, vocês procurarem
as autoridades competentes, seja a polícia, seja a justiça, seja a defensoria pública, para viabilizar esse direito, ou mesmo o Ministério Público. Espero ter colaborado, boa sorte, muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima!